Eu particularmente quero agradecer a todos. Depois estarei escrevendo um edital, uma nota de agradecimento a todos os irmãos, amigos e familiares que dispuseram do seu tempo para nos parabenizar. Muito obrigado, irmãos. Falava hoje na oração na igreja com alguns irmãos. É melhor você ter amigo do que dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm amigos. O amigo ou os amigos, eles são mais preciosos do que o ouro puro de Ofiro. Eles são mais preciosos do que as pedras preciosas desse mundo vil. Muito obrigado. Deus o abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amo vocês. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a importância de servirmos, de servir de acordo com a vontade de Deus. E nós estamos usando um fator chamado fator Josué. Esse é um estudo que o Espírito de Deus nos concedeu já há alguns anos. Estou começando a colocar no papel. Já temos outros materiais, que já elaboramos alguns anos atrás. Materiais complementares e suplementar para ajudar na construção da igreja e no alcance dos perdidos. E nós precisamos de referências para servirmos a Deus com qualidade, com integridade, de acordo com os parâmetros e com os valores dogmáticos da palavra de Deus, não de acordo com pensamentos humanos, não de acordo com ensinamentos incoerentes e heréticos em relação à palavra de Deus, não de acordo com a racionalidade humana. A Bíblia precisa e deve ser a nossa regra fundamental de vida e prática. Eu não posso nem acrescentar e nem extrair aquilo que já está estabelecido na palavra de Deus, tá? A Bíblia é o nosso GPS espiritual para o céu. Então eu não posso tirar e nem colocar. Eu preciso simplesmente obedecer. Se eu de fato sou cristão, se eu de fato faço parte da igreja, sou cooperador do reino de Deus e co-participante da graça vindoura, então eu preciso entender que o livro, as leis normativas, os parâmetros que dão norte na minha peregrinação sobre essa terra estão na palavra de Deus. Eu não posso ir além, eu não posso ultrapassar e também não posso extrair nada do que está estabelecido e posto nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos dar início hoje ao segundo aspecto ou a segunda aplicação, no fator Josué, onde nós estamos aprendendo a servir a Deus melhor. E se assim aprouve a Deus passarmos por essa tribulação, passarmos por essa situação caótica, não só no Brasil, no mundo, e voltarmos às nossas atividades, não digo normal,
porque ficará um rastro de sangue por todo o universo e um grande sinal para a igreja de que perto está a nossa redenção. Precisamos entender isso, que tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo é Deus sinalizando o arrebatamento da igreja, sinalizando para os afastados voltarem para Cristo, para o convívio espiritual, sinalizando para os perdidos se arrependerem de seus pecados e sinalizando para o mundo para se voltarem para a graça de Deus, porque é Deus que comanda, que governa todo o universo. Então, nesse segundo aspecto, nesse estudo, que fala sobre a questão de servir, de acordo com os parâmetros do fator Josué, ou com a biografia desse gigante na fé, nesse segundo aspecto, o primeiro, nós falamos que ele servia com amor incondicional. O segundo, ele serve, e serve em unidade. Segundo aspecto prático para a vida cristã, no fator Josué, ele servia a Deus e as pessoas, servia o seu povo em unidade. Ele não atirava para todos os lados. Josué, ele amava servir em unidade, porque ele não queria vender o peixe dele ou puxar as suas próprias sardinhas para o seu lado, ou promover a sua justiça. Pelo contrário, a intenção dele, e assim deve ser a nossa, era simplesmente em servir. Servir sem esperar nada em troca, servir incondicional com amor e servir em unidade. Quem serve não está preocupado com a sua própria justiça. Ele serve simplesmente porque sabe que está servindo a Deus. E nesse segundo aspecto, ele servia em unidade, servia a Deus, servia ao seu povo, servia a sua nação em unidade. E eu quero dizer para nós, é impossível realizarmos uma obra ou qualquer outra coisa sozinhos, excluídos de tudo e de todos. Precisamos uns dos outros. Volto a dizer, eu preciso de vocês, tá? Precisamos uns dos outros e servir uns aos outros conforme a Bíblia. Infelizmente, eu quero dizer que nesses últimos dias nós encontramos pessoas exclusas. Muitas vezes não é exclusas por um problema físico, pessoal, ou uma enfermidade. Às vezes um problema de síndrome de pânico, de medo, depressão, não. Pessoas que são excluídas porque buscam a sua própria justiça e a sua própria honra. Se ele não fizer, não estiver à frente, se ele não for o protagonista de qualquer atividade, ele não ajuda. Quem serve, não importa se ele é o primeiro, se ele é o último, pelo contrário, de acordo com os valores do reino de Deus, nós vamos notar nesse segundo aspecto que realmente, à luz daquilo que Cristo nos ensinou, ali já batendo os alicerces, deixando os alicerces, escavando os alicerces
plantando os alicerces da igreja, ele ensinava que quem quisesse ser o maior fosse o menor, e quem quisesse ser grande fosse servo de todos. E nós temos visto hoje que um dos maiores problemas na sociedade é que as pessoas, infelizmente, se elas não estiverem na proeminência, se aparecendo, se promovendo, muitos não servem, não ajudam, fazem o possível para não promover a unidade. E eu não digo isso só no âmbito espiritual, inclusive nas famílias. Existem familiares entre nós, em nossas famílias, que têm dificuldades no convívio. Não devido às suas cargas trabalhísticas, ministério, seus afazeres, seus ofícios, não por um problema de saúde, mas dificuldades em se relacionar com outras pessoas, de ajudar, de promover a unidade, a não ser se for para vender o seu próprio marketing, o seu próprio peixe. E infelizmente essas pessoas acabam se adentrando dentro das comunidades e têm dificuldade em servir a Deus em unidade com a igreja. É impossível realizarmos uma obra ou qualquer outra coisa sozinhos. Eu gosto de um texto que está no Evangelho de São João, onde Cristo diz o seguinte, que nós a igreja, agora trazendo para nós seríamos reconhecidos pelas pessoas não crentes, não pelos diplomas, não pela nossa capacidade humana, pela nossa intelectualidade, não pela nossa, como é que eu posso dizer? Não pela nossa propaganda pessoal, mas nós seríamos conhecidos aos não crentes, porque nós somos um e amamos uns aos outros. Essa é a base do cristianismo, o amor, a unidade e a ressurreição em Cristo Jesus. Não que o conhecimento, o estudo, não estou fazendo apologia à ignorância, né? Devemos estudar, devemos realmente buscar conhecimento, devemos ter formação, isso tudo é importante. Mas Jesus falou que nós seríamos reconhecidos pelo mundo ou pelas pessoas não crentes, não é pelos diplomas, mas pela nossa unidade. E Josué entendeu muito bem isso. E infelizmente existem pessoas que têm dificuldades de se unir, de trabalhar unido. Agora tem algumas pessoas que têm dificuldade, mas estão dispostas a romper barreiras, quebrar muralhas, para estar unido, ajudando, cooperando, auxiliando, sabendo que está servindo a Deus, servindo a igreja, servindo as pessoas, servindo aos perdidos. Então, à luz da palavra de Deus, nós que queremos servir a Deus, precisamos servir uns aos outros em unidade. Quem não se une à igreja, quem não está unido com a igreja, ainda não faz parte da igreja. A palavra diz a importância de estarmos unidos, inclusive nesses últimos dias, para estimularmos uns aos outros. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando-vos de congregar. Congregar é o quê? É estar unido. Eu vou congregar na igreja com os meus irmãos para fazer o quê? Para prestar culto a Deus. Para engrandecer o nome do Senhor. Entoar louvores.
Eu não vou para receber nada. Igreja não é lugar de receber nada. Igreja é lugar de dar, de se doar, de prestar culto a Deus com a comunidade cristã. Não deixando-vos de congregar, como é costume de muitos. Muitos estão deixando de congregar, de estar unido com a igreja, unido na obra missionária, unido na expansão do reino, estão deixando de prestar culto a Deus. E aí ele conclui, Hebreus 10, 25, parte B, não deixando-vos de congregar, como é costume de muitos. Ainda assim, quando vocês perceberem que aquele dia está se aproximando, e nós devemos admoestar uns aos outros. Então quer dizer, quando nós estamos congregados, nós também somos admoestados, repreendidos pela palavra, para que possamos nos estimular na fé e continuar caminhando firme no caminho do Senhor. Então, servir a Deus, nesse segundo aspecto, em unidade, é imprescindível. Quando é que eu promovo a unidade? Quando é que eu rompo barreiras para promover a unidade? Quando eu me esforço para estar com a igreja, para fazer parte da igreja. E não só ir à igreja, mas também servir a igreja. Servir as pessoas e servir aqueles que precisam do evangelho da graça de Deus. Então Josué, ele servia incondicionalmente em unidade. Ele entendia que era impossível ele realizar qualquer obra sozinho, fazendo um trabalho de freelance excluso no mundo espiritual. Não, ele servia a Deus, servindo Moisés, seu povo, na constituição do seu país e pensando em dias melhores. Quem se isola, se exclui de tudo e de todos, ou, amados, está doente ou em busca de sua própria vontade, seus interesses pessoais. Às vezes a pessoa se exclui, nós precisamos entender isso. Não podemos apontar o dedo a queima-roupa. Às vezes aquela pessoa está doente na alma. Mas, salvo-se essa exceção da doença, quem se isola ou quem se exclui em qualquer âmbito, na igreja, na família ou em qualquer lugar, e não ajuda, não presta solidariedade, não estende a mão, essa pessoa, além de não ter se convertido ainda, ela ainda está buscando os seus próprios interesses. A Bíblia é infalível, ela não falha. Vejamos Provérbios. Eu vou ler em duas traduções, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: busca seu próprio desejo, Provérbios 18:1. Aquele que se separa, quer dizer, ele não está, com exceção da doença, depressão, pânico e tudo mais, são pessoas que precisam ser acompanhadas. Mas no caso de pessoas boas de saúde, que se dizem membros de uma comunidade cristã, salvos em Cristo, membros de uma família, de um povo, de um vilarejo, que ele se separa, preste atenção, busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele está buscando seus próprios desejos. Ele não está preocupado em ajudar, em servir em unidade. Pelo contrário, ele está ali para ser servido. Ao contrário de Josué, que nos deixou um grande legado de servir a Deus e as pessoas e ao seu povo e aos perdidos. E aí a parte B do versículo diz assim, ó: ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Vou ler na tradução NVI, que diz assim, ó: quem se isola busca interesses egoístas
e se rebela contra a sensatez e a sabedoria. Então, quer dizer, quem se isola fazendo parte de um corpo, ou do corpo de Cristo, ou de uma família, ou numa empresa ou numa sociedade, ele busca os seus próprios interesses e se rebela contra a sabedoria. Quem é a própria sabedoria? O próprio Deus. Porque Deus não age exclusivamente para promover a vida pessoal somente de um indivíduo. Deus age para promover a igreja no coletivo, a família, o povo, uma nação. Se Deus te salvou, pode ter certeza que você será um intermédio para alcançar os seus e a sua posteridade. A salvação não é um ato exclusivo nosso. Nós precisamos promover o reino de Deus e a sua justiça. Então ninguém serve na igreja, agora trazendo para os parâmetros espirituais, ninguém serve na igreja exclusivamente. Quem é excluso, quem se separa, quem desaparece, na realidade ele busca seus próprios interesses e se rebela contra a sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele está, de uma maneira ou de outra, se omitindo em viver em sociedade, em comunidade com outras pessoas. Como muitas pessoas dizem, mas na igreja existem pessoas que fazem isso, fazem aquilo outro e aquilo outro, enfim, começam a pôr defeito em todo mundo. Mas na realidade o maior problema está em nós. Nós precisamos resolver os nossos problemas e aprender a conviver entre os irmãos. E não olhar só os problemas. E não olhar só os defeitos, mas também as qualidades. Logicamente, não estou falando de mau caratice, prostituição, lascívia, adultério, heresia, essas coisas não, nós devemos rejeitar. Mas estou falando de problemas corriqueiros da vida humana. A pessoa às vezes ela se separa porque ela tem dificuldade em servir a unidade. Ela não entendeu ainda que ela precisa se convencer e se converter ao cristianismo, aonde nos ensina a viver em unidade. A igreja deve permanecer unida. Nós devemos servir um ao outro e ir além das barreiras institucionais. Quero dizer aos pastores e obreiros, a Bíblia está acima de qualquer instituição. A palavra nos ensina que nós somos um só em Cristo. Logicamente, existem igrejas pseudo-cristãs. São pessoas que não trazem a mesma doutrina que nós. Mas quando são cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que tem a Bíblia como regra de fé e vida, nós devemos estar unidos, orando, ajudando, intercedendo, estendendo as mãos. E até aos religiosos. A palavra preza principalmente aos domésticos da fé, mas também a todos. Quero ler um texto rapidamente com vocês na carta aos Gálatas. Esse texto é um texto que eu tenho um grande apreço por ele e tenho me esforçado a cada dia em aprender e a viver, porque ler a Bíblia e não praticar é a mesma coisa que um pássaro sem asas e um carro sem combustível. Gálatas 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Quer dizer, cristãos e não cristãos. Mas, principalmente,
aos domésticos da fé. Quer dizer, a prioridade é a igreja, mas a igreja não deve se limitar em ajudar só a igreja. Existem cidadãos de bem, existem famílias, existem pessoas que precisam da igreja. A igreja é o termômetro do mundo, é o sal da terra, a luz do mundo. Por isso que nós devemos servir uns aos outros. Devemos nos empenhar em ajudar uns aos outros, principalmente na expansão do reino de Deus. A obra missionária, volta a dizer, de cada 10 cristãos, um somente leva pessoas a Cristo. Então, quer dizer, nós temos uma grande dificuldade no campo missionário, em plantar igrejas, em assistenciar igrejas. Então, o que eu devo fazer? Qual é a minha parte? Só orar? Não. Oração também não enche barriga. Há momentos que eu tenho que coçar o meu bolso e ofertar, contribuir. E só isso? Não. Também devo orar ao Senhor para ir ao campo missionário, ajudar a implantar igrejas, cuidar de vidas. Principalmente lugares onde tenha sido pouco divulgado o Evangelho, que é isso que na carta aos Romanos ensina. Então eu convido você, irmãos, igreja, amigos, parentes e companheiros de labuta, vamos aprender a servir em unidade, independente da institucionalidade, além das fronteiras denominacionais, além das barreiras, além das dificuldades, dos problemas. Nós não podemos ficar presos no nosso mundo, em meio ao caos dos nossos problemas. Existem pessoas que estão em dificuldades ainda muito mais horrendas do que nós. Então vamos deixar um pouco o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, altivez de espírito, e vamos servir a Deus, servindo a Cristo, servir a igreja aos perdidos e aos necessitados em unidade, não querendo ser visto ou se aparecer, mas servindo. Quem serve, serve para a glória de Deus. Josué deixou muito bem explícito esse valor para nós nos dias atuais. Então é importante, quem se isola e se exclui de tudo e de todos, ou está doente, precisando de auxílio, de amor, de um tratamento, ou o outro fator, ou ele busca seus próprios interesses e se rebela contra a ciência e a sabedoria de Deus. Então vamos, igreja, deixar a exclusividade de lado. Logo, se assim aprove a Deus, voltaremos aos cultos. Convido a igreja, aos irmãos que estiverem bem de saúde, aos irmãos que não fazem parte do grupo de risco, preste atenção. Todos os domingos nós estamos orando, das 17 até as 18 horas, clamando a Deus em unidade. Você que está se sentindo bem, está saudável, tá? Convido você a sair do sofá, da zona do conforto, para poder se unir a nós na comunidade ali, no que diz respeito à Igreja Batista Nazaré, para juntos clamarmos aquele não somente a nós, mas ao Brasil e ao mundo. Então te convido, saia do conforto da sua casa, faça um apelo. Hoje estivemos na igreja, graças a Deus, louva a Deus pela vida dos irmãos que foram, que estiveram ali,
mas eu sei que você também pode estar. Está bem de saúde, venha de máscara, higienize as mãos na entrada da igreja, dobre os seus joelhos e vamos clamar ao Deus que tudo pode. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia, por esse culto. Volto a te convidar todo domingo das 17 às 18. Estamos ali na igreja orando e clamando a Deus. E estamos aqui nas terças, sextas e domingos pregando o evangelho e anunciando ao reino de Deus. E se a gente voltar a cultuar, logicamente não dentro mais das normalidades, porque daqui para frente a tendência são outras expectativas, mas sirva em unidade, por amor a Deus, por amor à igreja e por amor aos irmãos. Amém? Tudo que você fizer, faça por amor, não se isole. Quem se isola está fora da palavra de Deus. Amém? Vamos orar e clamar a Deus. Eu te convido agora a fechar os seus olhos e agradecer a Deus. Peça ao Senhor para te ajudar a servir. Talvez você tenha dificuldade de se relacionar com outras